O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença através do doce Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Pai, esteja conosco agora aqui. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Pai, nós estamos aqui, eu e a Inesita, Pai. Estamos aqui no teu nome, estamos aqui como igreja do Senhor. Nós contamos, Senhor Deus, com o cumprimento da sua promessa de que se faria presente. Esteja aqui conosco, Senhor Deus, fala conosco, fala através de nós. Seja um momento realmente separado, absolutamente separado ao Senhor. Para que nós possamos, Senhor Deus, receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor Deus, e que tenha o poder de transformar, de acrescentar, de edificar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Inesita, você tem... A gente segue aqui na nossa meditação, ou você quer tratar de algum outro tema, como você prefere? Emer, Sim. eu não tenho, assim, uma sugestão, não. Assim, outro, também eu não sei qual. Então, vamos dar prosseguimento, então, né? Talvez é melhor dar prosseguimento, porque eu nem pensei nessa possibilidade da gente conversar sobre outro assunto, então nem pensei. É que eu volta e meia eu acabo levantando isso, né? Perguntando se tem alguém que quer. Mas eu acho melhor seguir como você sempre grava para o pessoal, né? Então, acho que é melhor prosseguir, porque aí não atrasa o conteúdo. Verdade. Eu vou projetar a tela aqui. Como é que você está aí? Você está com... mas todo jeito eu vou projetar a tela, igual você falou, por conta de, às vezes, quem vai assistir gravação depois, né? Deixa eu abrir aqui. A ideia minha é a gente continuar naquilo que a gente estava meditando no final de semana passado, porque eu acabei não conseguindo abrir mesmo o tópico, né? E aí tem questões que eu acho que seriam relevantes, abrir, citar texto e coisa assim, e também os comentários do final do tópico, eu acho que eles são bastante importantes, eu acabei também não compartilhando. E então a gente passaria por ele, e já imaginava mesmo, inclusive, que seria hoje, em princípio, né? Em princípio, por causa de que boa parte do que está aqui a gente tratou no domingo passado, provavelmente hoje a gente acabasse mesmo, e de repente se confirma, acabasse mesmo terminando mais cedo. Mas vamos vendo o que vai. Pode ser que a gente nunca sabe, às vezes tem um ponto que acaba abrindo e se estendendo, né? Vai para outro rumo, né? Vai para outro rumo, né? Toma outra direção, né? Exatamente. Aí vamos tentar ir tendo o discernimento de Deus, né? E vamos caminhando. Então, o tópico é esse tópico 35, né? Que, na verdade, no domingo passado a gente antecipou. Ele é o último tópico do livro, que é o princípio do sábado. Como a gente tinha falado sobre a questão de nós não sermos seres, na verdade, materiais, mas sermos seres espirituais ou imateriais, né? E que habitam um corpo, então que a gente precisa dar mais atenção para esse ser imaterial, porque a gente gasta praticamente todo o tempo da gente com o ser material que nós somos,
e gastamos muito pouco tempo, e alguns talvez tempo nenhum, com o ser imaterial, que é aquilo que de fato nós somos. E não parece ter sentido, já que nós devemos ter mais cuidado e priorizar e termos mais atenção com aquilo que seja o nosso principal, né? A nossa parte principal. E até porque também essa parte imaterial, de acordo com a Bíblia, ela é quem iria para a eternidade, ela é quem vai para a eternidade. E esse corpo físico aqui... Falhou, Emer. Tá. Então, assim, não há sentido em nós não priorizarmos e não termos atenção para essa parte imaterial que nós somos, seja porque ela é a principal, seja porque ela, de fato, sendo a principal, é a que vai continuar pela eternidade, né? Então, não tem sentido que a gente só se dedique para o material, para o nosso corpo físico, e não dê atenção para o nosso corpo, para a nossa parte espiritual. Então, por isso que eu resolvi puxar essa lição 35, porque, enquanto princípio do sábado, o princípio do descanso, ela justamente fala sobre essa necessidade de nós darmos atenção para a nossa parte espiritual, a nossa parte não material, que é essa com a qual nós nos relacionamos com o Eterno, nos relacionamos com Deus. Eu falo com a nossa parte espiritual e eu me corrijo para dizer a nossa parte imaterial por causa daquela divergência, né? Como nós dissemos, na semana atrasada, tem aqueles que entendem a parte não material, que ela tem duas partes, né? Que nós seríamos, então, alma e espírito, e tem os que entendem que seríamos apenas a parte não material, seria apenas uma, e seríamos, portanto, ou alma ou espírito, mas, na verdade, as duas coisas na Bíblia seriam sinônimas. Então, quando eu falar, eu também, muitas vezes, quando eu falar aqui de nossa parte espiritual, eu vou estar, na verdade, falando dessa imaterial, e para aqueles que entendem que nós somos divididos só em 12, temos apenas corpo e alma, ou corpo e espírito, a pessoa pode adotar como o conceito dela aí. Tiago, bom dia, você entrou aí, estávamos até agora só eu e a Inesita. Bom dia. Bom dia. A gente está, então, dando seguimento ao que a gente meditou na semana passada. Você chegou a ver o vídeo, não? Não, cheguei não. Na semana passada a gente teve uma meditação longa, a gente antecipou esse tópico 35 do sábado, né? Uhum. E temos uma meditação bastante longa com base numa música, na verdade, e ela é tão profunda e tem tanto a ver com essa questão da gente parar um pouco e dar então, para a nossa parte não material, para a nossa parte espiritual, para a nossa... E essa música é tão profunda que a gente acabou ficando todo nela, embora dando algumas pinceladas aqui na lição, mas não chegamos a abrir o tópico. Então, eu trouxe aqui para a gente complementar hoje, passando pelo tópico mesmo, para eu citar, às vezes, algum texto, alguma coisa que eu tenho deixado de mencionar, já que eu não abri o tópico. Mas aí eu incentivo, então, que depois você assista, tá bom? Porque eu achei muito rico mesmo. Foi uma experiência muito boa que Deus deu para a gente. Princípio do sábado, então, eu estava dizendo que foi inedito. A gente antecipou, reforçando, por quê? Porque tem tudo a ver, né? Esse princípio do descanso, que é para a gente parar um pouco esse olhar e essa busca das coisas materiais, com a gente dedicar tempo e atenção para a nossa parte não material, que é a ideia do princípio do sábado, né? Então, o versículo para a memorização sugerido na semana é exatamente esse que traz o princípio do sábado. Durante 6 dias trabalharás. O 7º, porém, é o Shabat, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Deus. Essa tradução que eu usei, ela usa aqui como Shabat, mas a maioria das traduções vai dizer é o sábado, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Esse versículo tem essa ideia da proporção, né? Que é de a cada
6 dias de trabalho, a cada 6 dias de dedicação para as coisas físicas, para as coisas criadas. Um dia deve ser daquela parada geral para relacionamento com Deus, para repouso absoluto em honra e adoração a Deus, a Yahvé. Então, ao longo do tópico, a gente vai esmiuçando aí esse princípio. Então, o sábado na Bíblia, ele não é apenas um dia, tanto ele é proporção que não é apenas um dia na semana ou um dia a cada 7, mas ele tem também, a cada conjunto de 7 anos, a Bíblia traz também o mesmo princípio. Então, para cada 7 anos, 6 deve ser usado para o trabalho e 1 ano deve ser usado também para descanso. Inclusive, Deus prometia, ele dizia, no 6º ano a terra vai produzir em dobro e vocês vão pegar, então, essa produção excedente e vão armazenar e vão poder comer durante todo o 7º ano, porque no 7º ano a terra não vai produzir, vocês não devem plantar. E também temos o ano do jubileu, e aí, então, a cada conjunto de 7 vezes 7, você tem 7 anos vezes 7 anos, dá 49 anos. E aí, então, a Bíblia também, com esse princípio do sábado, ela diz, a cada conjunto de 7 vezes 7 anos, você vai pegar o 50º ano e vai também separar ele como mais um ano de descanso. De maneira que, então, o 49º ano era um ano de descanso, onde ninguém podia trabalhar, e o 50º ano também era um ano de descanso, onde ninguém podia trabalhar. E aí Deus prometia, então, que no 48º ano a terra ia produzir 3 vezes mais, porque teria que ser para aquele ano, para o 48º, para o 49º, para o 50º, na verdade, 4 vezes mais, porque ele menciona. Então, você, no 51º, você não teria nem como colher, porque você não plantou no 50º. E ele diz que até aquele ano, que é o ano que você não vai plantar, também já estaria a terra produzida. Na verdade, 3 meses, porque o 48º as 4, mas ele deixa bem claro isso. Até aquele outro ano, então, que você voltou, a terra ainda estaria produzindo quando ele fala do ano do jubileu. E tem muitas lições interessantes aqui nesse ano do jubileu, não é o caso aqui, então a gente não vai entrar, mas tem lições importantes para a vida, para a gente, inclusive sobre o perdão. A lei do sábado. Então, existem posicionamentos extremados entre os religiosos. Existe um segmento que adota aí a literalidade, dizendo que tem que guardar o sábado, e tem uma outra ali, que quem não guarda o sábado não vai para o céu, quem não guarda o sábado não está salvo, não é de Jesus. E tem um outro segmento, um outro extremo, que diz que quem guarda o sábado, essa religião, essa igreja que guarda o sábado, é uma seita pelo fato de guardar o sábado, e que eles é que não estariam salvos, porque eles estariam buscando a salvação a partir da obra, a partir da obediência à lei, ao mandamento do sábado, e, portanto, eles não estariam salvos, não seriam alcançados pela graça, porque estariam rejeitando, renunciando, abrindo mão da graça na medida em que disseram que a salvação dependeria de você guardar o sábado, portanto, dependeria de você cumprir a lei. E, nesse meio termo, existe aqueles como eu que me posiciono, estão, acredito eu, muito poucos, e não vejo uma denominação assumindo isso formalmente, de que, na verdade, o sábado deve ser adotado como um princípio, e como princípio não precisa ser o sábado, pode ser qualquer dia na semana, que você faz essa proporção de a cada 6, 1, e, de qualquer forma, não como uma lei, com aquele rigor da lei, mas você procurando dar esse tempo para seu relacionamento com Deus, mas não significa que isso, pensando no seu crescimento, no seu desenvolvimento, mas não significa que não faz, mesmo como princípio, essa pessoa não vai para o céu ou ela não está salva. Mas é uma necessidade, o sábado, Jesus deixa muito claro, como nós vamos ver, que o sábado é uma necessidade nossa. E desde a época de Jesus e dos apóstolos já havia essa divergência, se deve, se ou não continuar guardando o sábado, e a questão lá foi, a meu ver, claramente resolvida, pelo menos em 2 momentos. Uma, quando o concílio se reúne para dizer quais são, o primeiro concílio da igreja,
quais são realmente os mandamentos que as pessoas têm que obedecer, quais são os mandamentos que aqueles que convertem ao judaísmo, né? Agora o judaico-cristão, a religião judaica, que agora, então, com Jesus se transformou em judaico-cristãs, para esse grupo convertido, quais eram os mandamentos que tinham que ser cumpridos, porque os judeus estavam querendo impor para os gentios que se convertiam, os judeus cristãos estavam querendo obrigar os gentios a cumprir todos os preceitos da lei. Mas aí, então, houve um concílio que se reuniu e disse quais eram os únicos que deveriam ser observados, pouquíssimos, e o sábado a guarda do sábado não estava entre eles. Portanto, o gentil não estaria obrigado a esse cumprimento. E também o próprio apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele deixa muito claro essa questão. Lá na frente a gente fala sobre isso nesse tópico, mas ele deixa então muito claro que há pessoas que fazem distinção entre dias e dias, e outros consideram igualmente santos ou igualmente separados todos os dias da semana, e ele diz que essas duas pessoas, esses dois segmentos, podem conviver perfeitamente. E aí nós vimos na semana passada essa questão, então, o sábado, ele deve ou não ser guardado nos nossos dias, passa pelo entendimento sobre o verdadeiro sentido do sábado. E aí, então, a gente lembrou que, do ponto de vista do direito, né, as normas, normalmente, elas se encontram em princípios ou em lei. E os princípios tendo, normalmente, mais força hierarquicamente sobre as leis, de maneira que, mesmo revogada uma lei, se ela era baseada num princípio, aquela norma continua, ou se nem existe lei, mas existe um princípio que edita uma norma, que trata de uma norma sobre um determinado tema, independente de lei, a norma está incluída, a norma que diz respeito àquele princípio, ela deve ser observada. E aí, então, quando a gente... Por isso que entender o sentido do sábado, a gente vai poder justamente entender, e aí, o sábado é um princípio ou é uma lei, para a gente saber, então, se deve ser cumprida, se não deve, e uma vez revogada, se ela não precisa, o sábado não precisa mais ser cumprido, ou se não sendo direcionado a nós que somos gentios, ou seja, a nós que não somos judeus, não somos israelitas, sangue solo, né, não nascemos ali naquele território de um ascendente judeu ou israelita, se para a gente, então, que não estamos, para nós que não estamos sujeitos à lei judaica, que também nós devemos cumprir o princípio do sábado. E aí a gente justamente trabalhou isso, né, que os princípios sempre devem ser observados. E, então, para entender essa essência, o sentido aqui do sábado, a gente passa no livro aqui a ver os momentos ali iniciais onde o sábado é mencionado na Bíblia. E o primeiro momento onde o sábado é mencionado na Bíblia é aqui no livro de Gênesis, que é o livro do princípio, é o livro dos princípios, né? E um livro do qual a gente extrai muita lição, que a gente entende muito sobre Deus, muito sobre a humanidade, muito sobre a nossa relação com Deus, etc. E aqui, então, o livro registra, dá um resumo ali nos primeiros momentos sobre os 6 primeiros dias da criação, e ali, então, nos versículos 2 a 3 do capítulo 2, vai dizer que Deus descansou. Ele diz, no 7º dia, então Deus no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia fez aquilo outro, e no terceiro dia ele descansou. Vamos arrastar essa tela aqui, não estou conseguindo aqui. Deixa só um pouquinho. O Emer. Sim, Nezir. O som está oscilando. Eu não sei se tem a ver com aí ou se isso é o meu celular. Como é que aí ele está ficando. Ele está abaixando, está ficando abafado. Fica normal, depois ele diminui e fica, parece um som abafado, esquisito.
Deve ser o meu mesmo. Como é que tá para vocês aí, pessoal? Para mim tá normal aqui, tá chegando bem. Bom dia. Para mim tá chegando também nítido aqui, viu, Emer? Para mim tá chegando. Eu ia mudar Para mim tá chegando normal também. Inesito, então é aí mesmo. Ah, então tá bom, porque eu estou preocupada de dar problema no final, quando você for editar, né? Aí tem que ver qual que ele está captando, mas possivelmente ele está captando esse mesmo que o pessoal está recebendo, então ele deve estar gravando direito. Obrigado, então, Lucida. Tá ok. Então tá bom. Tá dando para ouvir, só que tá tendo tá ótimo, essas falhas. Obrigado pelo cuidado aí. Então, ele traz aqui no capítulo 2, versículo 2 a 3, que no 7º dia, então, depois de a cada dia Deus criar uma coisa ou um conjunto de coisas, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. A palavra que tem ali, eu coloco no rodapé do livro, essa Shabat. Esse Shabat aí é o hebraico transliterado, né? Porque o original aqui eu não arrisco nem falar, né? Mas ele está aí, marcado aí nessa nota de rodapé 2 aí para vocês, né? Para identificar que palavra é essa, que letras são essas, né? Mas o transliterado, que é o que a gente, ainda que com erro, claro, na pronúncia, dá para a gente, pelo menos, falar na nossa língua, por isso que a gente tem essas línguas muito antigas, a gente tem um transliterado, porque senão a gente não consegue nem dizer. Até didaticamente fica complicado. Então, a gente usa o transliterado, que aqui, nesse caso, então, é esse Shabat. Então, logo a primeira vez que fala nessa palavra Shabat, está falando nesse descanso. Eu participo de um estudo religioso, é 8 às 10, tá? Aí eu vou ver o só que eu tô achando que comprar o maior. Ô, mãe, desliga seu microfone aí que tá aparecendo aqui. Acho que eu já te vi. Emer, deixa eu aproveitar essa pausa. Manda. Bom dia. Bom dia, mano. Uma curiosidade, vamos ver se você pode sanar aqui. A gente sabe que eu vou chamá-los assim, nossos irmãos adventistas, eles têm o sábado, essa lei, né? Eles tomam essa lei aí do sábado bem, como uma forma bem rígida, né? De uma forma bem rígida. Tanto é que meu filho, ele estuda, ele está numa creche que a dona lá é adventista, e na sexta-feira ela pede, inclusive, uma atenção maior quanto ao horário de buscá-lo, porque para eles começa ali na sexta-feira, já às 18 horas, né? Já no crepúsculo ali. E aí você sabe me dizer, com base em qual texto, se eles tomam esse princípio dessa forma tão absoluta, com base em qual texto, se é nesse conjunto todo de textos ou se é em um mais específico? Desculpa aí até a pergunta, mas se existe para eles lá, que parece que eles têm como se fosse um líder, uma líder, né? Uma pessoa que interpreta a Bíblia assim, de uma forma mais, que eles levam mais adiante. Você sabe me dizer se assim, com base em quê, se é só realmente nesse conjunto, se tem um texto mais específico? Não, é realmente com base no conjunto, mas aí eles dão para esse conjunto, a meu ver, uma interpretação equivocada, entendeu? Justamente por aí. Eles adotam essa importância para me dar essa distinção de lei, de princípio, mas são todos esses textos, realmente, eles são muito estudiosos da Bíblia, então, assim, eles realmente não fazem de forma isolada, eles conseguem dar uma explicação lá para eles, para todos os outros textos, não é que eles ignoram, mas a interpretação que eles dão no sentido, então, de que a guarda deve continuar. Isso de Gênesis até Apocalipse, eles vão realmente trabalhar a ponto de, no Apocalipse, eles vão dizer que o grande sacrilégio ali, por exemplo, que é mencionado ali como um dos últimos sinais, o grande sacrilégio no templo do Senhor, seria um dos últimos sinais ali realmente para a vinda de Jesus, já do fim dos tempos. Eles vão dizer que esse grande sacrilégio teria sido essa troca do sábado
pelo domingo, salvo engano isso, mas é algo relacionado ao sábado. Salvo engano, a troca que a igreja fez do sábado para o domingo, diz que esse seria, então, o grande sacrilégio. Diz que a igreja, a igreja católica, a igreja evangélica e a igreja e o segmento espírita, que eles é quem são ali o dragão, o falso profeta e a besta ali que fala no Apocalipse, e justamente por conta de ensinarem, e a ideia do anticristo, ensinarem de maneira pervertida a escritura e ensinarem que não precisa de guardar o sábado. Então chegam a esse ponto, e por isso, nesse ponto, para mim, então, acaba sendo aí equivalente a uma seita, porque seita é o tipo de segmento que diz só está salvo quem estiver com a gente. Essa ideia do sectarismo, quem diz a gente quem está com a gente é, quem não está não é, de uma prepotência muito grande, e teologicamente se considera, então, que quem assim age é considerado seita, porque você não pode fazer isso. A Bíblia não dá margem para isso, né? A ideia realmente é de que Deus salva pessoas e não instituições, ou quem está em determinadas instituições, e é claro que você teria aí pessoas salvas em várias religiões, em várias instituições, não por causa delas, mas apesar delas, não por causa do acerto teológico dela, mas apesar do erro teológico que existe certamente em cada uma delas. E aí, o primeiro equívoco para mim é justamente, mas esse aí a quase totalidade das igrejas evangélicas em alguma medida vai adotar, o grande erro está em adotar a lei mosaica como lei para nós. Que é, como o próprio texto diz, é a lei de Moisés, que foi dada para quem? Para o povo dele, para o povo de Moisés. É a lei de Israel, o próprio nome diz. Né? Então, se a lei é para Israel, e o quarto mandamento, que é esse do sábado, ele é uma lei voltada para Israel, qual a base para dizer que é como a gente estivesse dizendo, pegando uma lei aqui do Brasil e dizendo que os Estados Unidos têm que cumprir? Não, isso é para a cada lei tem o seu povo, tem o seu destinatário. Israel era exclusiva para o povo de Israel. Não, mas nós somos o Israel de Deus. Paulo vai dizer que agora nós somos o Israel, o verdadeiro Israel espiritual. Sim, nós trabalhamos muito isso ao longo justamente do livro. Agora, o Israel de Deus, ele recebe agora também uma nova lei, que não é mais essa lei do Israel físico. A marca lá, por exemplo, de quem era israelita, era a circuncisão, que era aquele corte, né, de uma parte ali da capinha no pênis ali, daquela carninha, e essa é a circuncisão. E aí Paulo diz agora, porque estavam, inclusive, os cristãos judeus estavam querendo pegar os crentes gentios, ou seja, quem não era da lei judaica, não estava submetido à lei judaica, os gentios se convertiam, então, a partir de Jesus. E aí os judeus, que também se converteram, porque a partir de Jesus passaram a ter dois segmentos. Você tem o judeu e o judeu cristão. Você tem o judeu que continuou esperando o Messias, porque não aceitou Jesus como sendo aquele Messias que haveria de vir. E tem o judeu cristão, que é aquele que, em estando ali submetido à lei, que estava, então, conhecia a lei, estava esperando o Messias, reconheceu Jesus como o Messias que haveria de vir. Então, para esse judeu cristão, quando os gentios iam se convertendo e tendo Pedro tido aquela visão, onde Deus, justamente para que não houvesse a rejeição dos gentios, Deus dá aquela visão para Pedro e diz, olha, não considere imundo, porque para o judeu, então, o gentio era imundo, né? Era alguém que não era merecedor das coisas de Deus. Não considere imundo aquilo a quem eu santifiquei. E aí, justamente porque ele ia mandar Pedro para ir lá falar com um gentio a respeito da salvação, e ele ia se converter. Na verdade, já tinha até se convertido. Então, porque os cristãos judeus estavam tentando impor para os cristãos gentios a lei judaica, mesmo eles não sendo judeus. Então, foi a primeira reunião que aconteceu, o primeiro concílio que tem registro da igreja, foi esse concílio, para decidir isso. Afinal, os cristãos judeus, cristãos gentios, ou seja, os cristãos que não são gentios, eles têm, não ser os judeus,
eles têm que cumprir também as leis judaicas? Caso positivo, quais? E aí, então, se reuniram lá, e aí decidiram e mandaram algumas pessoas que faziam parte desse conselho para poder ir lá e entregar a resposta para esse grupo lá, que estava se reunindo e estava com essa dúvida, e disseram, olha, não é para impor a lei para o gentio, eles não são judeus, eles não estão obrigados à lei judaica, a única coisa que é para eles serem obrigados é isso, umas questõezinhas pontuais, poucos itens que eu não me lembro, um ou outro dele pode ser considerado ali vinculado à lei, mas, a meu ver, até nem com isso mesmo eu concordo. Mas, assim, absolutamente o sábado não está ali. Imagina, é coisa de 3 ou 4 itens, a lei tem itens pra caramba, né? Então, praticamente, mesmo com um ou outro item que conste ali a lei, eu teria que achar o texto aqui, mas não vem ao caso, é só essa ideia geral. Tranquilo. Então, ou seja, nitidamente ali ele diz, o cristão gentil não precisa guardar o sábado, porque não estava na lista do que precisava ser guardado, então não tem como questionar isso. Depois a gente ainda vai o fato de que o próprio Jesus, então, diz o quê? Paulo e Jesus deixam claro que a lei se cumpre em Jesus. Mas Jesus disse que não ia revogar a lei enquanto ela, que nem um tio da lei passaria enquanto ela toda não se cumprisse. Sim, enquanto ela toda não se cumprisse, mas o fim da lei, a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo. Ora, se o fim da lei é Cristo e Cristo veio, então a lei se concretizou em Cristo, ela cumpriu o seu propósito em Cristo. E é por isso que na nova aliança nós precisávamos de uma nova lei. Por quê? Porque se cumpriu nele, agora você começa um novo testamento, uma nova aliança, você precisa, então, agora de um novo mandamento ou de novos mandamentos. E aí Jesus deixa, então, claro que toda a lei e os profetas, todo o conjunto daquelas leis que tinham ali, se cumprem num só preceito, que é o novo mandamento. E João, então, nas suas cartas, talvez na primeira carta dele ali, primeira carta de João, ele vai deixar justamente claro que existe um mandamento, e esse mandamento hoje da nova aliança é o amor ao próximo. Ele bate muito nessa tecla durante toda essa carta. É um conjunto, é muito bonito como ele vai evoluindo ali. Eu coincidentemente, estava lendo ontem essa primeira carta de João. É bonito como ele vai construindo isso daí. Então, assim, não tem como a gente entender que o gentio esteja sujeito à lei e nem que o cristão judeu esteja, mesmo sendo judeu. Por quê? Porque a lei apontava para Cristo, e se ele é cristão, mesmo sendo judeu, ele já admitiu que a lei se cumpriu e agora ele tem que adotar, ele faz parte agora do Israel espiritual também, e o Israel material não vai fazer diferença, ele não tem mais essa promessa de que se ele cumprir lá, ele vai ter todas aquelas bênçãos. Até na semana passada a gente falou sobre essa mistura que hoje se faz, a religião hoje tem feito, com base na teologia da prosperidade, boa parte da religião cristã tem criado uma terceira vertente, um terceiro testamento, que seria, você pega uma parte do novo e uma parte do velho. Você pega do velho as promessas de riqueza material, você pega do novo a dispensa de obedecer à lei, porque agora é pela graça. Então, você faz essa mistura, você só pega do Velho Testamento ali as religiões em geral, a teologia da prosperidade, só pega do Velho Testamento a promessa de prosperidade, mas a obrigação de obedecer à lei não tem. O adventismo, ele pelo menos, justamente ele é mais honesto, né? Ele tem e não busca essa promessa realmente de bênçãos materiais, ele pega a promessa mesmo da riqueza espiritual, o que é muito mais nobre, só que ele atrela isso ao cumprimento da lei. Então, também é uma terceira vertente, é um terceiro testamento que não condiz respeitosamente e, a meu ver, nitidamente, com a nova aliança proposta por Jesus com o Evangelho. Porque nesse Evangelho nós não temos que cumprir a lei. Então, como tem um segmento que pega as promessas, mas diz que não precisa cumprir os mandamentos, e tem aí o adventismo, que ele pega a promessa realmente do novo, essa é muito nobre, que é o da riqueza, esse pouca gente quer fazer, o da riqueza espiritual, que é a presença de Jesus, é o céu, por isso a gente meditou muito nessa música na semana passada, e eu realmente incentivo vocês que não assistiram, assistam, só que aí ele pega, e para que o céu aconteça, embora eles vão verbalizadamente negar, eles vão dizer que é pela graça, que eles acreditam que vai acontecer essa salvação,
que a riqueza espiritual vai vir pela graça, mas eles dizem que você tem que cumprir algum dos mandamentos, e especificamente aqui, e batem muito forte nesse mandamento, que é o quarto, que é a obediência do sábado. E realmente você mencionou numa líder deles, é a Ellen White, né? Que já não é mais viva. A Ellen White justamente ela é uma profetisa da Igreja Adventista, ela tem muito livro escrito, ela é muito, muito, muito inteligente, foi muito estudiosa da Bíblia e foi muito inteligente. E li alguns livros e alguns trechos de livros dela, e ela realmente, expressamente, eu li isso pessoalmente, ela diz mesmo que quem será salvo é apenas as pessoas que guardam o sábado. Então, assim, mas a Ellen White reconhece que pessoas de outras religiões vão ser salvas. Sim, mas é porque ela coloca que em algum momento essas pessoas vão acordar, quem está nas outras religiões que não guardam o sábado, e vão passar também a guardar o sábado. É nesse sentido que ela diz que existem pessoas salvas em todas as religiões. Ela fala isso? Fala. Só que aí você vai lendo, continuando lendo o que ela está dizendo, ela dá a ideia justamente que é porque em algum momento essas pessoas vão se acordar e vão voltar a guardar o sábado. Então, necessariamente está condicionando a salvação ao cumprimento de um mandamento e, portanto, você anula a graça. E não sei se Tiago, salvo engano, Tiago, ele vai dizer o quê? Que aquele que descumprir um só preceito da lei, porque a lei é um conjunto, é condenado, é culpado de quebrá-la por inteiro. Então, você não pode, se você depender da sua salvação pela lei, se você vai reivindicar a lei, você quebrar um só, você é culpado de quebrá-la por inteiro, então game over para quem tentar se salvar baseado no cumprimento da lei, na obediência à lei. Ele fala isso justamente nesse contexto da graça e no contexto onde ele vai dizer que nós não devemos julgar o outro, mas devemos reivindicar a graça e a misericórdia de Deus para quem erra com a gente, porque se for depender da gente acertar em tudo, a gente está no salvo. Esse é o contexto em que Tiago diz isso. Então, é baseado na interpretação que a Ellen White faz da Bíblia, é que eles, então, entendem que tem que ser guardado o sábado. Mas por que não cumpre os outros, então, já que é para cumprir, então eles têm que cumprir tudo? Por que eles não se circuncidam e etc.? A questão é que aí eles fazem uma distinção para poder justificar o porquê que estão pegando só alguns mandamentos, e principalmente o sábado. Eles fazem uma distinção entre leis cerimoniais e leis morais. E aí, então, eles vão dizer que as leis cerimoniais é quem teriam sido revogadas, que não estão mais obrigados a ela, que é, então, você sacrificar, né, fazer aquelas ofertas de sacrifício, tudo que for de cerimonial, que está lá que tinha que ser cumprido no templo e tal, porque senão a adoração deles na igreja deles adventista não valeria, porque pela lei a que vale é apenas aquela feita lá em Israel, no templo de Israel, lá em Jerusalém. Para a Bíblia só vale aquele ali, aquele templo para o Velho Testamento. Tanto que enfrentaram um problema sério quando os dois povos de Israel se separaram, porque aí Judá não estava mais, Judá tinha uma nova capital que era Samaria, e aí eles não podiam adorar, então não podiam chegar, porque eles estavam inimigos, eles literalmente guerreavam, então eles não podiam ir ao templo adorar. E eles começaram a adorar fora, então, do templo, e daí, lá em Samaria, aquela pergunta, quando a mulher samaritana diz, e aí, afinal, nossa adoração vale ou não vale? Porque a gente adora fora do templo e os judeus dizem que não vale para a gente. Justamente porque os samaritanos, eles são aqueles que foram colocados na cidade ali de Samaria, quando o povo de Judá, quando o povo de Israel, que ali morava, foi dominado, e aí o dominador mandou estrangeiros de todos os povos para Samaria, e ali eles aprenderam, não vou detalhar para não tomar tempo, mas eles aprenderam a lei ali de Deus, mandaram um sacerdote para ensinar. E eles, desde então, passados 700 anos, eles estavam adorando a Deus, mas fora do templo. E os judeus sempre dizendo, a adoração de vocês não vale, porque aqui vale é só aqui no templo. E aí, quando Jesus chega, uma das questões, então, ela põe essa questão religiosa que colocaria a perder todo o trabalho que Jesus estava fazendo. Ela diz, mas e aí? Só me diz, estou vendo que você é profeta, então aproveita e me responde uma coisa. Afinal, a nossa adoração, nossa dos samaritanos, ela vale ou não vale? Porque a gente entende que vale, nossos antepassados dizem que vale, porque receberam essa orientação de um sacerdote, mas os judeus dizem que a nossa oração não vale nada, não passa daqui, desse nosso céu aqui.
E aí, então, Jesus disse, olha, os judeus, na verdade, eles realmente falam do que eles entendem, que a lei foi dada para eles, e vocês não entendem disso. O que Jesus está dizendo é, se a gente for pegar a literalidade, eles têm razão, porque a adoração realmente só é lá no templo. Aí eles, mas está chegando o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E nem para a mulher samaritana, ela ratificou essa coisa da lei, porque se é para adotar a lei como um todo, só vale a adoração feita em Israel. E é por isso que ali você tem tanto aqueles grupos que guerreiam tanto por aquele lugar chamado Terra Santa, né? É por quê? Por causa dessa conotação da lei mosaica aqui, da lei de Moisés. Então, eles fazem essa distinção, porque senão eles teriam que estar tendo um monte, teriam que estar matando adúltero apedrejado. Você imagina como é que eles iam fazer isso dentro do sujeito da nossa lei? Eles iam ter que estar... Então, tem um monte de questões que eram rituais. Aliás, essa até é uma lei moral, né? A lei de apedrejar quem pratica o erro. Então, por que não está, por exemplo, essa? Tem outras leis morais que eu entendo que eles não estão seguindo. Mas, fato é, eles fazem essa distinção entre lei cerimonial e lei moral para poder dizer por que eles estão pegando o sábado, e o sábado não seria algo, então, cerimonial, seria algo moral, teria essa categoria. Uma observação, Emer. Essa distinção, ela valeria para mim, para um judeu, para quem a lei é dada, se converte, o judeu vê qual, distinguir qual ele tem que continuar cumprindo, mas não eu, que nunca fui judeu. Entendeu? Sim, Pedro. Inesita. Inesita, sim. É só para colocar aquele texto aí que você falou da controvérsia, né, da circuncisão dos gentios. Obrigado. É Atos 15. Atos 15, que bom. É Atos 15, que fala sobre esse assunto, e os versos que você citou é o verso 28 e 29. Exato. Então, na carta deles está aqui, ó, parecer bem ao Espírito Santo e a nós, esse nós aqui é esse colegiado da igreja que estava, então, reunido, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destes preceitos. 2 pontos. Falando aqui para quem? Para os cristãos gentios, como somos eu e você. Versículo 29. Cabe num versículo tudo que eles disseram. E, na verdade, com sobra aqui. Só a primeira parte, ó. Que vos abstenhais de alimentos santificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Aqui, quem estava reunido aqui, a cúpula da igreja primitiva, nesse questionamento, justamente, a carta chega, eles tomam essa decisão. Então, mas ele diz, olha, vos fazer muito bem, se salvar, porque desejamos que tudo de bom vos aconteça, mas ele nem chega a dizer aqui, quando fala, porque que em alguma medida eu até disse, nem concordo e tal. Porque, assim, é uma abstenção quando você está falando de uma consciência, mas como Paulo vai ensinar depois, ele diz, é pela consciência do outro, não é pela sua, porque ele diz, mesmo que você souber que um determinado alimento tenha sido oferecido para um ídolo, ele diz, você não coma, mas não é porque isso tenha um poder de te contaminar em si, mas ele vai dizer, é pela consciência do outro, ou seja, mesmo assim não é ainda por causa da lei, não é porque foram preceitos da lei trazidos, mas ele diz que você vai escandalizar o seu irmão, é por isso que não é para fazer. Você vê que não tem nada de sábado e nem de absolutamente nada da lei aqui para o cristão. Nesita, muitíssimo obrigado. Se vocês quiserem depois ler o contexto todo lá, vocês vão lá no capítulo 15, o título até no início do capítulo 15 é a questão sobre a guarda da lei, o que está em jogo é isso, justamente por causa disso, porque estavam querendo impor para os cristãos que não eram judeus a guarda. Então, essa é uma questão que já está desde sempre. Inteiro. Então, eu acho que o maior desafio, em toda e qualquer interpretação ou análise, é colocar realmente na prática, né? Isso não só na Bíblia, como qualquer doutrina, qualquer coisa. E eu digo isso porque, por exemplo, essa semana foi bem... Essa semana, assim, já tem um mês que eu estou assim. Na semana, por exemplo, vou dar um exemplo dessa semana que aconteceu comigo aqui, e aí hoje eu consigo entender um pouco mais a realidade que era antes e que não estamos na mesma realidade hoje. Então, veja bem, eu trabalhei de segunda a sábado.
Trabalhei de segunda a sábado, acordando às 5h30 da manhã e dormindo 11 horas da noite, num quartel em regime de internato, tá? Eu vi a família 5 minutos ali na hora do almoço, e na sexta-feira eu dormi em casa. O restante foi todo no quartel internato. Hoje eu estou em casa. E aí, antigamente, o que acontece? As pessoas trabalhavam, certo? E temos que lembrar que não tinha luz elétrica. Então, quando chegava em casa, a noite não era tão produtiva como é hoje, tá? E aí, tinha que separar um dia para o descanso. E aí, a grande dúvida que gera é o seguinte, tá, o que é esse descanso? Por quê? Na Igreja Católica, por exemplo, tem a Sexta-feira da Paixão, que é um dia que você não só pode estar com o pensamento ali em Cristo, não pode ver uma televisão, não pode trabalhar, não pode várias coisas. E aí, a igreja, isso assemelha ao sábado da Igreja Adventista, que você não pode fazer absolutamente nada em relação a isso, a não ser que seja algo voltado realmente para Deus, certo? Só que aí fica essa dúvida, por exemplo, hoje eu estou domingo, beleza? Hoje eu estou em casa, trabalhei de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Ao meu ver, por exemplo, o descanso seria realmente dormir, descansar, tá? Descansar a mente. Então, por exemplo, vou ver uma série, um filme, um desenho, não sei, uma coisa. A atenção para a família. Então, meus filhos não tiveram nenhuma atenção minha essa semana. Então, o tempo que eu vou ter de atenção para eles será agora, será hoje. Amanhã já volta a batida toda de novo. Para minha esposa, tá? Mas não posso fazer por isso só. Então, só descansa, aproveitar a família e deixar Deus de lado. Então, eu preciso estar estudando, eu preciso estar conectado com Deus. Então, acho que o grande desafio é o que é esse guardar o sábado? Sábado que eu falo assim, né? Guardar um dia. Porque hoje estamos numa era que não é igual antigamente. A minha realidade hoje, ela não é a realidade de 0,01% da população. As pessoas, diariamente, elas descansam, diariamente. As pessoas, na verdade, o trabalho em si, depois que normatizou 8 horas por dia ali, tudo mais e tal, elas conseguem aproveitar muito mais o dia, tá? Elas conseguem aproveitar mais a noite. Então, ela consegue descansar a mente, descansar o corpo e até se conectar com Deus ali com mais frequência, vamos colocar assim. O que era, na realidade, totalmente diferente antigamente, que era um serviço braçal, era um serviço extremamente extenuante e que você tinha pouco tempo de aproveitamento, tendo em vista que não tinha luz elétrica, enfim, uma série de coisas. Então, fica esse questionamento, o que tem que ser feito nesse dia de guardar? Porque, por exemplo, hoje eu não consigo, hoje é um dia que, então, se eu for seguir conforme isso aí, hoje é um dia que eu tinha só me conectar com Deus, e, enfim, se, por exemplo, o Benício está querendo ir no cinema, eu não consegui levar ele, não, filho, hoje não é o dia do cinema, porque hoje é o dia de se conectar e tal, e, enfim. Maria Luísa quer ir no parque ali, não, Maria Luísa, hoje não, enfim, sabe? Isso eu estou falando na realidade minha hoje, que é próxima ao que era a realidade há 2000 anos atrás, certo? Então, eu acho que a questão é saber o que é esse guardar, como guardar, né? Porque, assim, esclarecendo isso, eu acho que tem muita gente que guarda e não sabe, né? Com certeza. Assim, eu acredito que tem gente que guarda no sábado, por quê? Vai dizer que é absurdo, isso é heresia falar isso, não tem como não saber se é para Deus, né? Se é um momento para Deus, para relacionamento com Deus, você não tem como estar guardando e não saber. Só que a gente vai ver o quê? Justamente lá na primeira carta de João, ele vai dizer que aquele que fala que ama a Deus, e amar pressupõe relacionamento, né? Que ama a Deus e odeia o seu próximo, o que também pressupõe relacionamento, ódio, e odeia o seu próximo, é mentiroso e a verdade não está nele. Porque quem diz que ama o seu próximo, que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu próximo a quem vê, é mentiroso. Então, ele diz que... E aí... me perdi, peraí, mas eu me acho rapidinho. Tá. Então, se você não tem como se relacionar com Deus, é isso que 1 João está dizendo, a carta dele está dizendo, de João está dizendo, você não tem como se relacionar com Deus sem se relacionar com o próximo. É na relação com o próximo que, justamente, igual você falou, na prática, né?
Tem até uma sequência, uma playlist que eu estou começando, estou com 2 vídeos gravados, mas não coisa ainda, que é isso, como é que é o nome da playlist? Esqueci, mas porque o nome é até intrigante, mas essa ideia de em vídeos pequenos, trabalhar o amor na prática, como você falou, o que é, na verdade, esse amor na prática, essa vida com Deus na prática. O que ela vai se materializar é aqui no contato com o próximo. E Jesus nos deixa muito claro isso, e aí a possibilidade, igual você falou, de alguém estar guardando o sábado e nem saber, porque, de repente, Jesus disse que naquele dia vai ter uma galera que vai dizer assim, vai ficar surpreso pelo fato de estar lá e ter sido considerado como tendo se relacionado com Jesus ali e ter feito o bem para o próximo ali, cuidado de quem estava preso e com fome, etc. E ele diz, olha, toda vez que vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram. E para aqueles que ele diz que não vão participar com ele no céu, vai dizer, toda vez que vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Confirmando o que João está dizendo, que a relação com Deus, em grande medida, pelo menos, e a evidência de que essa, pelo menos é a evidência de que a relação com Deus está acontecendo aqui, o Espírito Santo está habitando em mim, é quando a minha relação com o próximo dá essa guinada e ela realmente tem essas características de amor com o próximo. Então, Jesus, ele era judeu e ele guardava o sábado. Só que justamente, daí a importância que você justamente falou, Pedro, e é isso que a gente está tentando justamente fazer nessa lição, nesse tópico, é o que a gente precisa entender qual é a essência do sábado, qual é o sentido do sábado, qual é o princípio que tem por trás da lei do sábado, porque daí, em entendendo o princípio, cada um pode aplicar dentro da sua realidade. A lei é que não cabe na de todo mundo, é igual você falou, como é que você vai fazer com o ritmo seu dessa semana, como você vai aplicar a lei? Não tem como. Na lei do Brasil, como é que você vai fazer? Tem um concurso público, abriram lá e permitiram, por exemplo, que o pessoal adventista fizesse prova em outro dia, porque tradicionalmente as provas aqui são sábado. Olha o problema que eles teriam social por causa do rigor na lei. Você não consegue, a lei, para você colocar ela quadradinho para dar para todo mundo em toda situação, é complicado. Agora, se você adota o princípio, você pode aplicá-lo, mesmo sem grandes problemas, né? E aí, então, Jesus guardava o sábado, mas em alguns momentos ele quebrava dentro da literalidade da lei, do que a literalidade da lei prescrevia. E aí, quando isso acontecia, era o quê? Era quando ele ia curar alguém, fazer o bem para alguém, expulsar um demônio de alguém. E aí o pessoal dizia, olha aí, você está quebrando a lei, você está quebrando o sábado. E aí Jesus, então, numa dessas situações, ele diz para eles, ele diz, olha, vocês são muito hipócritas, né? Se uma ovelhinha de vocês cair num buraco no sábado, vocês vão esperar no domingo para tirar ela, quando ela já vai estar morta lá? Não, né? Vocês vão tirar ela. Pois é. E aí eu estou aqui, tem uma ovelhinha de Israel aqui, que está perdida, que está atormentada, que está doente, que está endemoniada, e eu não vou, ela vem até mim, eu não vou só porque é sábado, eu vou deixar de curá-la, de fazer o bem para ela? Eu não vou, não. E aí ele por quê? Porque Jesus aplicava o sábado como um princípio. E como se, na verdade, ele guardava era todos os dias, né, Pedro? Jesus não era nem só o sábado, ele guardava o sábado porque guardava todos os dias, né? Então, isso aí é por isso que o adventista, então, ele trabalha o quê? Baseado nisso de Jesus, como o Tiago falou, mas eles pegam um texto lá, não, eles pegam todos os textos. Mas aí, então, esse texto que eles vão dizer de Jesus, a conclusão que ele diz, então você tem que guardar o sábado, mas é permitido fazer o bem no sábado. Então, assim, eles têm que fazer uma caridade, um negócio ali, eles podem fazer no sábado, é a única exceção que existe. Mas assim, ó, tá, enquanto isso aí, ok. Mas veja bem, por exemplo, antigamente você tinha necessidade do descanso físico. O descanso mental era necessário, mas hoje, com a evolução da tecnologia, com o acúmulo de acesso à informação, às vezes o descanso mental é muito mais importante do que o físico. Às vezes, a maioria das pessoas é nesse caso, né? Porque hoje em dia são
poucas pessoas que trabalham incansavelmente, fisicamente, de uma forma extenuante. Eu estava com a minha irmã, com um pouco do irmão daqui, né? Atrapalhado, não sei o quê, né? Tem dinheiro para dar, não sei. Aí... Vai, Pedro, pode falar. Enfim, são poucas. Mesmo vamos colocar um serviço braçal, vamos colocar alguém que trabalha, não sei, um pedreiro, alguém que trabalha na roça. Geralmente ele tem tempo e tudo mais e tal. Aí esse caso, sim, é um pouco diferente. Mas a regra geral, às vezes o cansaço mental ele é maior do que o cansaço físico. Então, por exemplo, se o sábado é um dia de adoração, se é um dia de descanso, aí as dúvidas ficam, por exemplo, eu vou citar você, eu entendo perfeitamente que você jogar um tênis com algum amigo, inclusive evangelizando, como você faz, no dia que você separa, tá, não vejo problema, ok. A gente consegue fazer essa interpretação sem nenhum problema. Você está interagindo, enfim. Agora, se, por exemplo, nesse dia você quiser assistir o campeão de tênis na televisão, você sozinho em casa, e aí fica, não, mas hoje não é o dia disso. Tá, por quê? Porque não, hoje é o sábado. Tá, mas isso é algo, por exemplo, que te gera uma descompactuação mental, por exemplo, porque a sua mente está o tempo todo trabalhando em vários aspectos, e aquilo ali faz você distrair, enfim, é uma forma de descanso. É nisso que eu falo, que essa interpretação, no sentido disso. Agora, o problema é só fazer isso, né? E esquecer completamente de Deus. E aí, ou até mesmo, tem até um desenho do Simpsons um dia, que Deus fala com Homer, e aí ele fala assim, não, tá, eu vou te seguir agora, eu vou ser cristão, o que eu preciso? Aí ele fala, você precisa ir todo domingo na igreja. E aí ele fala, tá, durante quanto tempo? Pelo resto da vida. Ele, pelo resto da vida? Ah, não, aí não, é muito tempo. Aí ele fala, tem que ser pelo resto da vida. Então ele vai e dorme na igreja, certo? Ele vai lá e dorme na igreja, ele vai lá e deita e dorme. É uma crítica que o desenho faz e tal, assim, mas eu achei muito, muito peculiar. Então, de certa forma, não vejo tão pouco, por exemplo, aquele que se distrai de alguma forma, que é uma forma de descanso mental, não vejo como problema, assim como o contrário em relação, por exemplo, de algum cidadão que faz igual o Homer, que tem ali que todo domingo tem que ir à igreja, e quando está na igreja, por exemplo, simplesmente está de corpo, né? A mente está trabalhando em vários aspectos ali, tudo mais e tal, enfim, mas porque não está focado naquilo ali, no descanso, ou no congregar ali com Deus, enfim, sabe? Então, eu acho que é muito mais amplo do que simplesmente do que a forma que está assim, descrita, a forma que está teorizado, sabe? Uhum. Sim, pois é. Então, isso confirma justamente isso, da necessidade que a gente tem de entender qual é o sentido do sábado, desse princípio, para que, repito, cada um aplique para si. Senão a gente vai cair no que tem todo mundo feito, né? No que geral se faz. Aí você cria, na verdade, normas que, em alguma medida, não é por aí que você faz. As normas, elas tendem, quando diz respeito ao evangelho, a norma ela tem a tendência de apenas dar ares de que aquilo está acontecendo, como você falou. É ir para a igreja, beleza, eu vou, mas lá eu vou dormir, ou eu vou ficar pensando numa outra coisa, às vezes pensando até num pecado. O cara pode estar lá na igreja e pensando na mulher que ele está pegando e está adulterando e que, segunda-feira, amanhã é dia que eu vou me encontrar com ela, ai, mal posso esperar. Mas o cara está lá, então, assim, está de corpo ali, né? Então, é a ideia do princípio, porque aí cada um de nós, em entendendo o sábado, como justamente lá no final é dito, como Jesus, nesse texto que eu mencionei, ele diz, o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Jesus aqui, ele traz de uma maneira muito clara algo muito importante sobre esse princípio do sábado, que é, nós precisamos do sábado. Ele diz, o sábado não precisa do homem, o sábado não foi feito para o homem adorar o sábado. O sábado foi feito porque o homem precisa do sábado. O sábado foi feito para o bem do homem, porque sem o homem ele está no sal. Foi isso que Jesus diz naquele contexto lá.
Então, dentro você falou, a pessoa, a realidade dela, ela trabalha todos os dias, ou por uma outra razão que seja, ela produz bem ao longo da semana ali, em poucas horas, ou o que for. Mesmo que ela quiser adotar a completude dessa proporção de 6:1, para cada 6, um dia para descanso, se você transforma em 12 horas úteis, porque 12 horas seria, então, de dormir mesmo, é aquela parte que não produz. Tá? Você pega 12 horas e divide por 7 dias, dá 1,7. Dá menos de 2 horas, mesmo que alguém quisesse cumprir a literalidade da proporção, ele podia muito bem, com 1h30, um pouco mais de 1h30 por dia, ela está guardando igualmente alguém que guardaria completamente um determinado dia, por exemplo. Né? Mas nem estou dizendo que tem que ser a literalidade. Né? E aí, a questão que você falou, o trabalho braçal, antigamente, até ou quem trabalha no braçal, talvez até exija mais de tudo. A meu ver, quem trabalha com o intelectual é quem mais precisa, porque ainda consigo imaginar um pedreiro trabalhando duramente, muito mesmo ali, aquele de ficar cansadaço, mas ele, ao longo do trabalho, é tudo tão mecânico, tudo que ele consegue estar adorando, estar pensando, estar cantando umas musiquinhas, coisa que nem isso a gente consegue no trabalho intelectual, né? Você está realmente muito focado ali nisso. E o tipo de trabalho é como na semana passada a gente conversou. É a ideia de... Deixa eu ver o tempo aqui. Acho que dá. Daqui a pouco eu acho que a gente chega lá. Mas então aqui, esse é o princípio. 6 dias de trabalho, Deus trabalhou por 6 dias, fez a obra, tudo que ele fez aqui que existe em 6 dias. No 7º ele descansou. Descansou de quê? Da sua obra, lá diz. Descansou disso que ele fez nos outros 6 dias. Ou seja, no 7º dia, Deus não trabalhou, não fez nada desse mundo material. Espiritual, ele continuou fazendo o que ele faz. Então, essa ideia de que também o nosso descanso é esse dia ou esse momento da gente parar de se voltar para as coisas criadas e se voltar para o espiritual. Ele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, aqui a gente vê justamente isso está antes da lei do sábado e, portanto, não foi a lei que trouxe a norma ou a ideia do descanso, porque ele já existia antes da lei, logo, quando Deus cria tudo, ele estabelece. Também lá, quando Deus manda a provisão, lá o maná, a gente mencionou também na semana passada, ainda não existia lei, mas ele já mandou o pessoal, falou, todo dia eu vou mandar um pãozinho para vocês, mas no 7º dia eu não vou mandar. No 6º eu mando dobrado, vocês vão pegar a porção dobrada e guardam. Se eles pegassem mais do que o suficiente na terça, o resto apodrecia. Se pegasse mais do que o suficiente para um dia na quarta, o resto apodrecia. Que era para gerar nele essa dependência e mostrar que a provisão de Deus é diária, não é semanal, igual a gente às vezes acha que indo na igreja uma vez na semana e pega a provisão da semana ou faz uma oração na semana. Eles dão a provisão, é diária. E aí, como no sábado eles teriam que descansar e não era para colher, então na sexta-feira ele mandava a porção dobrada do pãozinho, e aí eles guardavam, e o pão que Deus mandava na sexta-feira tinha validade dobrada, durava 48 horas, e aí então no sábado eles podiam comer, mas os outros só tinham duração de 24 horas. Ainda não existia lei, mas de novo aqui o sábado sendo guardado. Então a gente vê que quando a lei realmente acontece, ele vai dizer, a instituição da lei relativa à guarda do sábado, observe, somente aconteceu posteriormente no sinal, no bojo dos 10 mandamentos. E aí, então, o 4º mandamento, está lá em Êxodo 20, versículo 8, diz, lembra-te do dia do sábado, sabat, para santificar Kadash, que é a mesma também que tinha lá, quando Deus descansou, tinha também a palavra aqui, santificar ou separar, que está aqui o Kadash, e tinha também o Shabat, que é o descansou. São as mesmas palavras no original, que está em Êxodo e que está em Gênesis, mostrando que é esse mesmo tipo de descanso. Peraí que eu acho que eu passei aqui. Então, ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, é o sábado do Senhor, teu Deus.
não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua filha, nem teu servo, nem a serva dele, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Pois 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, ou seja, o próprio Deus deu exemplo, estabeleceu o princípio, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, do Shabat, e o santificou, ou o separou, a palavra lá original. Essa ideia, então, que a gente separa, é um tempo que eu não vou usar para mim, é um tempo que eu não vou usar para o meu próprio desenvolvimento material, mas é um tempo que eu vou usar para o descanso dessas coisas criadas. E aí eu concordo com você, particularmente, e hoje, mas é que eu estou dizendo, eu acho que aí é cada um no momento em que está. Então, ele, por exemplo, se ele está na família, é um tempo que eu estou com a minha família, ele pode estar fazendo com essa consciência de que, justamente, esse é o momento dele com Deus, e ao se relacionar com a família, ele está se relacionando com Deus. Então, ele está ali para amar a família, para amar a esposa. Agora, não dá, se ele tiver com essa consciência, ele não vai ficar dando patada na esposa, ele não vai ficar sem paciência ali com o menino, dizendo sai para lá, porque se é com essa consciência, ele vai fazer aquilo ali, procurando justamente amar, estabelecer vínculo, procurando oportunidades para ensinar princípios e valores cristãos ali para o seu filho, né? Não estou falando da religião cristã, mas princípios bíblicos, né? Quando eu digo cristão, estou falando bíblico, de ministrar de verdade o Espírito Santo a partir das suas próprias ações ali na vida da sua família, do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. Aí eu concordo contigo, por exemplo. Mas aí cai por terra, porque é o seguinte, é como você está com a mesma teoria da Sexta-feira da Paixão, como se nesse dia você tivesse que ser santo. E é algo natural, porque, por exemplo, Jesus era natural, Jesus não então, no sábado, ele sempre tinha essa consciência. Então, o ideal é sempre ter essa consciência. Eu não tenho que dar patada na esposa no dia de domingo, se eu decidir ficar com a família e com propósito, pensando em Deus, ok. Mas isso tem que ser diário. Então, seria muito ilógico se eu pensasse dessa forma, porque aí é como se eu falasse, não, nesse dia eu sou santo, nos outros dias eu não sou. Tá? O problema, só que é o problema também que vira rotina e aí acaba que daqui a pouco você não está nem se conectando através da família, entende? Mas esse pensamento de, mas então não dá para o cara fazer isso, não dá para fazer nenhum dia, na verdade, né? Claro, faz porque é ser humano, que erra, né? Eu não, óbvio que eu não estaria dizendo que nos outros 6 dias você pode dar patada na esposa, no marido ou nos filhos. A ideia que você vai buscar, justamente, a questão, estou falando sobre separar esse tempo que eu não vou trabalhar. No outro dia, você não vai dar patada no chefe, no empregado, você não passa todos os dias com a família, eu estou falando da família, porque é um dia que você separou e tem gente que, a pretexto de estar usando isso porque esse dia que eu tirei para a família, está sendo um demônio para a família e não Deus para a família. Nesse sentido que eu estou dizendo, que já que é para fazer com esse motivo, necessariamente tem que ser algo de muita qualidade. Estou dizendo do que evidencia, o que vai, isso é um indício de que você está ou não, de fato, se relacionando com Deus. Oi? Tudo bem, linda? Não, quem é? Não estou conseguindo ver aí quem é, minha tela tá pequena. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem. Você tá grande, hein? Você tá muito grande, tá lindo. Obrigada. Agora é Pedrão, não é mais Pedrinho. É Benício. Benício. Então, tá lindo demais, cara. Parabéns, viu? Mamãe. Deus abençoe. É porque eu tô comendo pãozinho. Oi? É porque eu tô comendo pãozinho e eu tô bebendo cafezinho. Aí cresce mesmo e fica bonita, hein? Tá certo. Ainda bem que o pai. Tá bonito. Mamãe, que disse? Você vai crescer e ficar bonito. Pode continuar. Às vezes a gente gosta, falou, quando vê, na verdade, você perdeu o foco e, na verdade, não está mais com Deus. Qual é o indicativo? A Bíblia diz, é pelo fruto que você conhece a árvore. É pela maneira que eu estou convivendo com as pessoas que eu estou dizendo se eu estou ligado ou não. Os outros dias eu vou estar ligado também? Vou.
Agora, é um dia que, como eu não estou distraído com tantas coisas que eu estou fazendo, é um dia que eu estou focado, a tendência é de que, pelo menos nesse dia, eu consiga muito mais. Então, se nesse dia, que é natural que eu consiga muito mais, eu estou agindo como um demônio, como um inimigo, demônio nesse sentido de um inimigo, como um inimigo da minha família, como um mal na minha família, fazendo um mal, a minha presença faz mal para eles, então é indicativo de que, de fato, eu não esteja separando esse tempo para Deus, né? É nesse sentido que eu falei. Não, eu entendi sim. Só para deixar claro, eu acho que tem que separar realmente o dia, tá? O problema é que o domingo ficou um domingo totalmente para o descanso, e aí é um dia que o pessoal usa como descanso full, em relação, por exemplo, ao descanso mental, vou colocar assim. Então, é um dia que eu pego um pack de cerveja, por exemplo, e bebo para esquecer dos problemas que eu tive durante a semana, tá? É um dia que eu assisto o jogo, é um dia que eu vou no boteco, é um dia... E aí vai seguindo essa lógica, pensa, não, hoje é dia de relaxar, hoje é de descanso e tal. E acaba que você fica escravo desse descanso e vai fazendo merda, vai fazendo besteira e tudo mais e tal. Mas na prática, tá? O domingo, por exemplo, não posso falar em outros países, mas no Brasil é isso aí. Quando eu saí daí, quando dava final de semana, quando dava domingo, todo mundo postando foto, bebendo cerveja. Domingo, dia de relaxar, é um pagodezinho, uma feijoada, é um negócio, é outro. E aí, muito voltado para o egocentrismo, para o eu, né? Como o Michelin falou. Não é algo tipo assim, eu vou fazer isso porque eu vou estar descansando, não. Aí Deus fica em segundo plano, full, porque aí esse dia é o dia de aproveitar, na verdade. Tá? Não é nem dia de descansar, é o dia de aproveitar. E às vezes você cansa mais do que descansa, porque chega até ressaqueado no outro dia lá no trabalho e tudo mais. Mas era o dia de folga que eu tinha, o dia que eu tinha para beber, o dia que eu tinha para fazer isso aí. Então, por isso que eu falo que realmente é importante saber essa essência, saber o que tem que ser feito, né? No domingo. No domingo fala assim, né? No sábado. E principalmente porque, assim, às vezes a gente até... eu não tô com saco, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero estudar, ver vídeo e tal, eu não quero... Quantas vezes eu não quis participar da reunião aqui? Várias, porque eu tô trabalhando muito, não tenho tempo para nada, então são várias vezes. Aí você começa, aí você gosta, ainda bem que eu fiz. Então, às vezes, você até fazendo sem querer fazer, como, por exemplo, eu estudei durante 7 meses ali, para uma promessa que eu tinha feito, e tem que completar ainda. E eu não gostava, às vezes, vou ter que usar 1 hora por dia e tal, não sei o quê. Só que a prática foi gerando o conhecimento, foi gerando um gosto. Então, nesse dia, nem que façam coisas, por exemplo, que a princípio serão coisas que as pessoas não vão gostar de fazer, mas que a prática depois vai se tornando prazeroso aquilo. A ponto, às vezes, de se tornar até mais prazeroso do que tomar uma cervejada no domingo e tal, enfim, porque vai gerando... A prática vai gerando gosto sobre aquilo ali, vai gerando um anseio, né? Então, assim, justamente, eu entendendo que o sábado foi feito para mim, que eu preciso do sábado, eu vou aplicar de acordo com o meu discernimento de como é que tá. Do jeito que eu estou guardando o sábado, tá valendo ou não tá valendo? Eu estou sentindo que eu estou evoluindo, entre aspas. Eu estou sentindo que eu estou cada vez conseguindo mais amar o meu próximo, que cada vez mais os valores do reino estão embutidos em mim, cada vez eu estou conseguindo viver a vida mais da maneira como o evangelho tende a transformar em mim ou não. E aí, para a pessoa vai dizer, não estou dando conta, então eu vou dar uma enfatizada, eu vou guardar de verdade, literal, ali, a metade de um dia para mim, eu vou ficar só para ficar orando, lendo a Bíblia, ouvindo música gospel ali, edificante, nem toda é edificante, mas eu ouvindo uma música gospel que me edifica, e a metade de um dia, beleza, nossa, essa metade desse dia que eu estou guardando, estou sentindo uma diferença na minha semana, com mais os dias que eu estou fazendo o meu devocional. Não está adiantando e tal, então eu vou guardar o dia, porque se é algo que é feito para mim, cada um no momento, na sua realidade, com a sua personalidade, etc., é quem vai dizer, que é como Paulo disse, para alguns, todos os dias são igualmente santos,
ou seja, a palavra santo lá é essa separada, esse kadash, essa ideia do kadash, embora lá ele já escreveu no grego, né? Então não vai ser a mesma palavra, mas é essa ideia do separado. Então, para alguns, todos os dias são igualmente separados para Deus, mesmo ele trabalhando e fazendo as coisas, igual você falou no dia a dia, mas ele entende como separado para Deus e tudo que ele está fazendo, ele está fazendo com essa consciência. E para outros, tem um dia que ele entende como mais santo do que os outros, como separado para isso. Ele diz que quem faz um faz bem, quem faz o outro faz bem também. Então, Paulo deixa claro que, mesmo enquanto princípio, não é necessariamente essa guarda ali, porque às vezes a pessoa está guardando só um dia, ou ela pode estar guardando todos os dias, e se ela já estiver guardando todos os dias, como era o caso de Jesus, o Espírito Santo estava com ele em todas as suas atividades, ele está ali em comunhão e tal, ele separava ao longo dos dias, ele separava tempo para jejum, ele saía para orar, ele subia num monte para orar no dia a dia, e não necessariamente no sábado, ele já vinha fazendo essas coisas em outros dias, e entendia que não era necessário, de repente, mas ele guardava, né? Ele tinha que dar o exemplo também, tudo, ele era mais rigoroso no sábado, certamente, por isso que aqui e ali o pessoal estranhava, porque ele guardava enquanto lei também, ele estava sujeito à lei. Mas, repito, a questão de identificar para cada um de nós, né? Um exemplo claro, só aí eu fecho, por exemplo, eu não conheço a profissão de todo mundo que está aqui, mas por exemplo, teu caso, você é defensor, e aí chegou uma demanda hoje, que é o domingo, de uma prisão totalmente legal e etc e tal, e você está na área criminal ali, eu tenho certeza que você vai fazer um habeas corpus, não teria problema em fazer um habeas corpus hoje, né, com a reflexão que você tem em relação para soltar essa pessoa. Da mesma forma, o Tiago, por exemplo, eu não vejo o Tiago recusando, por exemplo, tem uma pessoa que está sequestrada, está em cativeiro, está em tal lugar. Não, hoje é o meu dia do descanso, eu não vou, tá? Enfim, não vejo, não consigo enxergar ele fazendo isso, né? Mas na teoria vai estar trabalhando, tanto você como ele, enfim, né? Eu dei exemplos práticos assim para explicar que é o que você falou, exatamente. Não, a importância é a essência, mesmo que efetivamente você tenha que trabalhar. Exatamente. Então, esse contexto aqui do sábado, quando a gente vai ver no geral na Bíblia, quando Deus cria a humanidade, lá em Gênesis 3:8, diz que Deus todo dia, na viração do dia, ele vinha e passeava pelo jardim. Dá uma ideia aqui de uma interação maior de Deus com o ser humano. Por que dá essa ideia? Porque lá quando ele peca, justamente aqui no 3:8 está falando que isso sempre acontecia, e que ele sempre vinha na viração do dia, que passeava pelo jardim, que nesse dia ele procurou e não viu Adão. Então a relação já tinha sido rompida por causa do pecado. Então ele vivia em comunhão, o ser humano vivia em comunhão com Deus, e o pecado faz essa comunhão ser rompida. Como a comunhão foi rompida, Adão e Eva vão e se escondem também fisicamente. Espiritualmente já estava rompido, mas agora eles vão lá e fisicamente se escondem, como se fosse possível se esconder de Deus. Diz que eles ficaram com vergonha e se esconderam. E aí, Deus vai e fala, cadê você, Adão? Dando a ideia de que você sempre esteve aqui e não está mais. Por quê? Porque a intimidade dos dois, a relação dos dois foi rompida. E desde então, pelo fato de nós nos tornarmos escravos do nosso ego, a gente não consegue mais ter prazer em parar tudo para ter comunhão com Deus, para experimentar aquele momento como Adão e Eva tinham no Éden, como no início da humanidade o ser humano tinha com Deus. E aí, então, nós também, assim como Adão, estamos sempre fugindo de Deus, que está sempre em busca da gente. É o mesmo movimento que acontece lá, acontece com a gente. É Deus atrás da gente, dizendo, Tiago, onde é que você está? Pedro, onde você está? O Emer, onde você está? Eu estou te sentindo tão longe, Emer. E eu estou fugindo de Deus, por quê? Porque Deus deixou de ser uma prioridade para mim. E aí, lá no Jardim do Éden, então, quando cria essa lei de Moisés, lá na maquete, na sombra, aí Jesus disse que a ideia dele é porque a gente precisaria disso, é uma lei, então, que ela tem essa finalidade, esse objetivo de uma coerção amorosa, que é para forçar, igual você falou, Pedro, às vezes você não gosta do negócio, mas você vai fazendo, você vê a importância, você começa a entender, de repente você toma até gosto. Então é por isso que é uma obrigação amorosa, eu sei que você vai gostar disso,
Eu sei que você vai gostar da comunhão comigo, porque não tem nada melhor do que isso, Deus diz. Então eu vou te obrigar a fazer. Por força da lei, você vai separar esse tempo para mim, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai meditar, e aí você vai fazendo isso, e às vezes até com raiva, às vezes como ritual, mas de repente você vai começar a tomar gosto, e aí a coisa vai tomando outro rumo, e claro, mesmo assim, volta e meia, você vai estar com desgosto e vai ter que fazer por disciplina. E aí esse contexto lá da saída do povo de Israel ilustra bem como Deus estabeleceu a lei do sábado como um antídoto para nos imunizar contra essa tendência nossa de só gastarmos o tempo com a gente. E na semana passada a gente detalhou isso daqui, né, que o faraó não queria libertar, disse que o povo estava com tempo ocioso demais, por isso que estava querendo ficar pensando em Deus, e por isso ele ia, então, dobrar o trabalho deles, dobrar a ocupação deles para acabar com a ociosidade, e assim, então, eles não terem mais tempo para passar em Deus. Faraó lá é o tipo de Satanás, ele representa no mundo real, que lá, como Paulo diz, é uma maquete apenas, é uma sombra do mundo verdadeiro. Então, nessa relação, no mundo verdadeiro, Satanás é representado ali por Faraó, e o povo de Israel representa eu e você na nossa escravidão, não escravidão ao Egito, literal, mas escravidão ao nosso ego, à nossa própria vontade, ao nosso egoísmo, escravidão a Satanás. E a estratégia, então, de Satanás para manter a gente sob esse domínio é ocupar todo o nosso tempo, não necessariamente com trabalho, mas ocupar todo o nosso tempo com qualquer coisa que não seja transcendente, qualquer coisa que não seja de nos voltarmos para Deus. E em nos voltando para Deus e nos enchendo de Deus e tendo cada vez Deus moldando o nosso olhar para a vida, a gente se voltar para o próximo e continuar se relacionando com Deus agora no próximo e através do próximo. Jeremias também vai dizer isso, em Jeremias 17, 21, diz que o sábado, também a guarda do sábado, é uma prática observada por amor da vossa alma, como Jesus disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Avançando aqui mais algum trecho que eu tenha marcado aqui. Então, o sábado hoje, portanto, deve ser concebido como uma prática a partir do qual eu possa verificar se, de fato, habitando o Espírito Santo em mim, tenho eu prazer em separar um tempo de descanso das coisas dessa terra para pensar e viver as coisas celestiais. E o sábado, então, enquanto descanso, ou seja, repito, não necessariamente o sábado literal e não necessariamente um dia. Pode ser uma quantidade de tempo que a cada dia também eu esteja fazendo. Também é um sábado, é momento de descanso. E se eu tenho ou não prazer nisso, né? Se eu tenho prazer em separar esse tempo das coisas dessa terra para vivenciar as coisas celestiais, isso vai dizer muito sobre como está a minha relação com Deus. Se eu continuo fugindo, a relação está muito rompida. Se eu ando tendo algum prazer, médio prazer, muito prazer, vai dizendo o quanto a minha relação com Ele está restabelecida. E o outro sinal é a minha relação com o próximo. Se eu estou me relacionando em amor com o próximo, eu estou conseguindo amar o próximo, eu estou conseguindo me dominar quando eu tenho a tendência de não amar o próximo, de agir com falta de amor com o próximo, é um indicativo de que, de fato, esses descansos, esses momentos de separação que eu estou tendo, têm gerado efeito e eu realmente tenho crescido em Deus. Assim, se me soa pesaroso separar ou santificar um dia, né, dentre os 7 que contemplam a minha semana, ou algumas horas, como falei, né, ao longo da semana, para descansar e me relacionar com Deus, devo refletir se verdadeiramente eu desejo passar a eternidade com Ele no céu em um sábado que não terá fim. A carta de Hebreus, ela vai dizer, justamente apresenta o sábado, diz ainda há um descanso ainda nos aguardando, um descanso eterno, que é essa ideia do sábado, diz que tem um descanso esperando ainda a gente. Ora, se eu não gosto de descansar aqui, eu não gosto de sabadar aqui, o que eu vou fazer então no céu que vai ser um descanso eterno? É um lugar para comunhão eterna com Deus e para viver eternamente esses princípios e esses valores do reino, esses princípios e valores do Evangelho. Então, o céu tem que começar aqui para mim, por isso a gente meditou muito nessa música lá, que o céu é Jesus, que o céu já pode ser aqui, porque eu preciso começar já a viver o céu aqui,
Eu preciso começar a viver esse descanso aqui na minha alma das coisas desse mundo, ter prazer no que transcende, porque senão não tem nenhum sentido eu ir para o céu. De fato, o Shabat do Israel é figura prometida que está no Hebreus 4, que diz: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa em suas obras, como Deus descansou da sua. Assim, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ele fala que o povo de Israel lá no deserto, pela desobediência, não entrou no descanso, não entrou na terra prometida. E se nós também desobedecermos, murmurarmos contra Deus, nós também não vamos entrar nesse descanso sabático eterno, que é a terra prometida, é o céu. Apocalipse também faz, 14, 13, referência a esse descanso aí. E ali na lei mosaica, você vê que a inobservância do sábado era motivo de morte. Quem fosse pego quebrando o sábado, essa pessoa devia ser apedrejada até a morte. Então, também no símbolo, já que lá era maquete, era sombra, o que isso significa? Significa que nós não guardarmos o sábado, pelo menos em alguma medida, né? Se nós não guardarmos o sábado numa proporção, numa medida que seja suficiente para, de fato, a minha relação com Deus continuar existindo e se desenvolvendo e eu ir crescendo em Deus, eu também, a consequência vai ser a morte, não a morte física por apedrejamento, mas a morte espiritual por causa dessa ausência de Deus na minha vida, né? Aqui outro trecho que eu marquei: comece agora mesmo a reservar um dia da sua semana, aquele que melhor se adequa à sua realidade, para esse descanso com propósito, no qual você, mais que os outros dias, né, Pedro, mais que os outros, por causa disso, você está focado, não significa que nos outros não vai fazer, possa se dedicar à leitura da Bíblia Sagrada, à oração, à meditação e à comunhão com outros irmãos. Então, essa comunhão com um propósito. Até a própria cervejinha, não vejo problema na cerveja em si, Pedro. A pessoa está lá, está tomando sua cerveja, mas nesse dia você está conversando com a Bruna, está tomando a cerveja também. É um dia que vocês estão conversando mais sobre as questões espirituais, sobre as questões da Bíblia. Tem nenhuma incompatibilidade em você estar tomando a cerveja e estar orando ou estar meditando no Evangelho. Eu e a Coral muitas vezes fizemos isso e fazemos isso. E somos abençoados. Você tem até uma leveza ali. A questão é que você tem que ter o cuidado para não chegar no ponto da embriaguez, né? Porque aí você não consegue mais isso. Mas enquanto o ponto da bebida que ela te traz aquela leveza, não seja a cerveja, para quem se escandaliza, que seja com o vinho, o ponto que traz aquela leveza ali, até para poder meditar na palavra de Deus, é muito gostoso de conversar com alguém sobre a palavra de Deus. Eu tenho tido essa experiência e é muito bom. E não deixou de ser descanso só porque naquele dia eu tomei alguma coisa que tinha álcool. Imagina, uma coisa não tem a ver com a outra. A legislação brasileira nos favorece, né, porque ela dá para a gente essa obrigação do descanso remunerado, então nem prejuízo financeiro, em princípio, a maioria de nós teria. Que, como eu falei, né, lá em Romanos, está dizendo que tem uns que fazem diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Então, Pedro, é isso que a gente está falando, entendendo o princípio, é cada um de nós que vai estar buscando. Não, eu entendo que eu vou ter que separar um dia, o outro vai dizer, não, eu entendo que não, o outro não estava e foi aos pouquinhos, foi incrementando, de repente está guardando um dia completo. Um guardava o dia completo, de repente ele está guardando uma porção menor do dia, mas ao longo da semana esses momentos estão diluídos ali, né? E ele está considerando igualmente santos todos os dias, ele está conseguindo viver isso ali com Deus, a vida dele está muito mesclada com as atividades, etc. Aí é cada um, como Paulo, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Isso aqui está entre aspas, não sou eu que estou dizendo, não é citação de livro, é Paulo na carta aos Romanos, está aqui, tá bom? Então, aquele que faz caso do dia, para o Senhor é quem faz, quem guarda um dia superior. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, se você está fazendo todos os dias igualmente separando para o Senhor, ou se você está separando um mais que o outro, é para Deus que você está fazendo, e aí cada um de acordo com a sua própria mente. E como é que eu vou trabalhar minha mente? A questão é, e aí, eu estou crescendo em Deus ou eu não estou? Estou me sentindo cada vez mais santo, cada vez mais obediente, ou estou pecando igual, estou cada vez pecando mais, estou cada vez mais nervoso, estou cada vez mais apegado às coisas dessa vida, como é que é? Então, é nessa análise que você tem que saber com a sua própria mente, você tem que estar seguro ou inseguro de acordo com os resultados que você está tendo.
Eu acredito E aqui, que uma citação aqui, lembra aí, Pedro? Aí eu concluo essa parte aqui, só essa última citação, não esquece não. A conclusão aqui desse esse Samuel aqui, citado por Carson, lá ali tem no rodapé a referência. Uma observância correta do dia do sábado, o Senhor reflete um relacionamento saudável com Deus, ao passo que a desconsideração desse dia é um sinal de declínio e até mesmo morte espiritual. Então, é o que ele diz no livro dele, na conflé, um sinal, pode ser ou não, né? Porque a pessoa pode estar ali observando isso aí, diluindo ao longo dos dias e, portanto, a proporção tenha sido observada, e às vezes até mais. Tem pessoas que certamente a proporção é muito maior do que essa daqui. Sim, Pedro, por favor. eu acredito que essa frase sua, que você falou recentemente, ela fecha bacana, ela fecha tudo o que a gente está conversando pelo seguinte. O dia do descanso, o céu será o dia do descanso. E eu ouso dizer que, a depender, se você separa um dia, pega qualquer cristão e fala, vem cá, vamos separar, vamos fazer junto. Tá, esse é o descanso, esse vai ser o céu. Daqui a um tempo, a eternidade sua vai ser assim. E aí eu consigo enxergar nitidamente, em várias pessoas, aquelas cenas que os Trapalhões tinham, que vários comediantes tinham, de que vai para o céu, é tudo tranquilo, tudo sereno. Ah, não, deixa eu visitar o inferno. Aí visita o inferno, aí tem, sei lá, música. Geralmente nas charges são rock, não sei o quê e tal, e mulherada, ou no caso se for mulher, um bocado de homem, e cerveja, e cachaça. Ele, aqui que eu vou ficar. Então, porque confunde o que é se guardar. E aí acaba que, não sei, mas eu não sei quantos hoje necessariamente tem tanto prazer na vida, tem tanto regozijo em vida, tendo tanto distração em vida, se ele ia gostar realmente desse descanso eterno, sabe? E aí, se a gente não parar e não refletir sobre isso, daqui a pouco a gente vai estar igual também, né? Eu acho que aí o que você falou, você matou a charada. A gente busca um céu, tá? Mas não consegue ter nem alguns momentos de céu. Então, como a gente não consegue ter alguns momentos de céu, não é nem um dia, alguns momentos que a gente quer o céu. Então, o que a gente quer, na verdade? Eu consigo enxergar que algumas vezes, eu congregando, convivendo com algumas pessoas, eu consigo sentir meio que o céu, sabe? E aí, essa sensação que eu falo, essa sensação aqui que eu acho que vai ser eterna. Tá? Então, é mais ou menos assim. Só que o problema é que eu consigo identificar, hoje já consigo identificar no momento, mas a maioria das vezes só consigo identificar depois que passa. Né? Que na hora a gente não dá aquela atenção, e depois que passa eu consigo, caramba, aquela sensação foi algo bom, foi algo prazeroso assim e tal, não sei o quê. Eu acho que essa sensação é o que é próximo que vai ser de uma eternidade. E hoje, enfim. Né, quando encontraram com Jesus depois da respiração, eles também, só depois que Jesus foi embora, que eles sentiu uma paz, um negócio aqui dentro, aí eles, caramba, era Jesus, né? Justamente depois, você sentiu? Eu também senti, nossa, é mesmo. É interessante você estar falando. Aí e aí, Pedro, Jesus fala, né? Eu mencionei na semana passada, quando a gente estava meditando naquela música. Por mais que dê uma ideia de um julgamento, o dia que vai ter o julgamento, para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, ou quem vai para o céu e quem não vai, mas quando Jesus fala sobre esse momento lá, o que a gente entende, por mais que chamando de julgamento, é que a única coisa que vai naquele dia é dizer quem já estava no céu e quem não estava no céu. Porque o céu é esse relacionamento com Jesus que lá vai ser absoluto, com Deus que vai ser absoluto, né? Então, e o que ele vai dizer sempre é, aqui à direita vai ficar aqueles que eu já conhecia, e à esquerda os que eu não conheci, mas na terra. O céu tem que começar aqui, o relacionamento com ele tem que começar aqui, e é como você justamente reforçou. Se o meu relacionamento com ele aqui não começou aqui, porque eu não tenho prazer nisso, não tem por que eu ir para o céu, e de fato eu não vou. Ele não vai naquele dia dizer eu não vou para o céu, ele vai dizer você não entrou no céu, mas a porta de entrada do céu, ela é aqui na terra, não existe porta de entrada no céu depois que você sai daqui. É aqui que a gente está definindo, é aqui que a gente entra, nem que seja o primeiro passo, tem que ser dado por alguns segundos, como aconteceu com aquele ladrão na cruz, mas é aqui
que você define se você entra ou se não entra, quando você tem que, pelo menos, começar a relação com Jesus, como ele começou ali, e viveu apenas por alguns minutos, é suficiente. Mas tem que começar aqui, porque para quem começa aqui, Jesus diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas se eu não tiver tido com você na sua vida, aqui na Terra, enquanto você vivia aqui, você não vai estar comigo também no paraíso. E é por isso que ele diz, eu tive fome, você me deu de comer, ou seja, a gente se relacionou. Eu tive sede, você me deu de comer, ou seja, a gente se relacionou. Ele diz, bendito sois vocês, a gente se conheceu e vai continuar se conhecendo pela eternidade. Né? Isso mesmo. Mais alguém? Alguma coisa? Eu vou, para encerrar, então, colocar de novo essa música, a gente meditou na semana passada, e aí a gente termina com ela. E aí, quem não assistiu o vídeo na semana passada, eu incentivo muito a ver, eu acho que foi muito enriquecedor, baseado nessa música aqui. Tá bom? O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, tua graça, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. E Deus, como essa música diz, e como o Pedro mencionou, de algumas situações de estar na companhia de determinadas pessoas, que depois ele, caramba, estava tão paz, estava tão legal, parece que era o momento mesmo de Deus, que nós possamos ser esse tipo de gente, Pai, que cada vez mais tenhamos a percepção de que a nossa vida aqui já é um céu, no nosso dia a dia, e não apenas nos momentos reservados para a oração, e que possamos, Senhor Deus, ao máximo possível, na medida em que a tua presença for uma realidade na nossa vida, e o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração estiver moldado e sendo moldado de acordo com o teu olhar, o teu coração, Pai querido, que nós possamos também transformar a vida das pessoas ao nosso redor, cada vez mais em um pedacinho do céu aqui na terra. Nós oramos, te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.